Olá, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de todos. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã para juntos aprendermos a palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor, né? É sempre uma alegria, é sempre um prazer adorarmos a Deus. Aquele hino aí da harpa, neste mundo da igreja, vamos lá, dizemos. Então, queremos cumprimentá-los na paz do Senhor e sempre agradecer a cada irmão que eu encontro nas ruas, que mandam mensagens com muito carinho, dizendo: Pastor Zé, toda manhã eu estou ali no devocional. E eu quero dizer a todos que é importante porque você vai acompanhar comigo toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, se Deus quiser. Você vai caminhar comigo, nós estamos no livro de Êxodo. Se você não acompanhou as primeiras mensagens, mas tem aí, estão gravadas, você pode acessar e vamos juntos, cada vez mais, aprendendo a palavra de Deus, né? Meu carinho, minha gratidão a cada pastor, a cada esposa de pastor missionário, missionária, a cada criança. Eu quero agradecer a Deus pelo carinho e o amor de cada criança que tem para com a minha pessoa. Deus abençoe e nós queremos louvar a Deus pela vida de todos. Amém? Vamos adorar a Deus. Neste mundo haverá igreja, peregrina vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar. Reluzemos na terra divina, reluzemos junto ao rio sem igual. Nada que é permanente, tudo tem que terminar. Anelando para frente, para o nosso eterno lar. Reluzemos na terra divina, reluzemos junto ao rio sem igual. Os meninos caem em terra, seus amados a morrer, mas um dia se esperam que no céu divinal reluzemos junto ao rio sem igual. Com Jesus o Rei dos ares, breve havemos de estar, e com os anjos aos milhares sua glória contemplar. Reluzemos na terra divinal, reluzemos junto ao rio sem igual. Eita glória, meus irmãos, é assim mesmo. Nós que temos esta esperança da Bíblia. Hoje estaremos lendo 15 a 30 do livro de Êxodo. É uma passagem longa, mas é porque faz parte da ligação completa. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 coceiras terá cada tábua, travada uma com a outra, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio dia ao sul. Farás também em 40 bases
prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fará 6 tábuas. Também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi apresentado no monte. Muito bem, queridos, nós vamos falar hoje aqui sobre as tábuas do tabernáculo, como ele foi construído, qual era a base, o fundamento, o alicerce para a construção do tabernáculo. Era muito comum nos tempos antigos a construção de tabernáculos feito de madeira. Por exemplo, na concepção dos estudiosos, afirma-se que o templo dos cananeus para o deus El era feito dessa base de madeira. Então muitos chegam a fazer isso. Afirma-se também que em certos momentos as tábuas, que as tendas dos generais eram feitas também de tábuas, sendo cobertas com peles de cabras. Então veja que naquela época a cultura ela já salientava, ela já mostrava a construção de tendas para os deuses, como também tendas para os militares, que eram feitas de madeira. A madeira nós já explicamos aqui, a madeira de cetim, ou a madeira também chamada de madeira de acácia, né? Nós já explicamos esses 2 nomes. Você tem aí chitar, é o feminino singular, mas quando você vai para o chitim, madeiras no sentido do plural. E talvez você, quando analisa a leitura desses versículos, do 15 até o 30, qual é a importância, pastor Zé? Você vê que cada tábua do tabernáculo, ela tinha uma medida de 4,57 metros. Seria mais ou menos essa medida dela. A largura, você viu aí pelo próprio texto, o comprimento era de 69 centímetros. Flávio José chegou a fazer uma colocação de 7,62, mas na verdade era apenas uma colocação dele, ok? Falando da espessura. Então você tem a medida de uma tábua aí, que na verdade ela era de 4,57, 4 metros, quase 5, e essas tábuas elas eram revestidas de ouro. O próprio texto ele deixa isso bem claro. Nós falamos já do valor do tabernáculo, né? Então, as tábuas elas eram firmadas em soquetes e elas eram entrelaçadas, elas eram juntadas umas com as outras. Além disso, havia bases de prata, essas bases elas eram colocadas e havia tipo uma forma de encaixe em cada tábua para que estivesse nessas bases. Essas bases de prata, elas davam sustentação. Olha aí, Êxodo 28, 18, diz assim, ó, e a segunda ordem será de uma esmeralda, e uma safira, e um diamante. O 19 diz assim ainda, e a terceira ordem será de jacinto, de uma ágata,
e de uma ametista. Então, o que nós podemos analisar? Nós temos aqui as bases. Essas bases aí, alguns chegaram a falar que elas tinham aproximadamente um peso aí de 52 quilos, mais ou menos, mas alguns vão optar por 43, ok? Então, você tem toda essa estrutura. Nós temos aqui uma análise muito importante que no seu todo nós temos aí pelo menos ou aproximadamente, como diz o texto, 20 tábuas de um lado, ok? De 13,72, e aí você tem aí esse comprimento, 20 e 20, você tem mais 6 tábuas que elas vão dar suporte, é muito interessante isso, elas vão dar suporte para as tábuas que estavam no lado, ok? Então, aí você me pergunta, além dessas tábuas, 20 tábuas de um lado e do outro, você tem 6 tábuas e mais 2 que iam reforçar. Você tem as bases de prata, você tem também como se fosse uma viga que passava por todo o meio do tabernáculo. Toda essa estrutura que era feita e que ligada com cortina e ligada com essas tábuas, mais 6 tábuas, mais 2 tábuas, davam suporte para essa estrutura. Aí você me pergunta, pastor Zéu, me diga uma coisa, e qual é a importância da gente ler isso aqui hoje? Falar sobre tábua, ligando com o colchete, falar de bases de prata, falar de como era a estrutura. É claro que você não vai encontrar aqui nesse texto todas as declarações de como era a constituição do tabernáculo. Só que aqui tem uma coisa muito importante. Isso aqui aponta, sabe para quem? Para a igreja. Isso aqui é um tipo da igreja. O que você pode ler aqui e encontrar é que uma igreja, a igreja de Cristo, ela tem que ter base. A igreja de Cristo, ela tem que ter fundamento. A igreja de Cristo, ela tem que ter alicerce. Deu para entender agora? Tudo que o Senhor Jesus, aliás, tudo que Deus estava fazendo no tabernáculo, colocando as bases de prata, colocando as 20 tábuas, mais 6 tábuas, mais 2 tábuas, colocando uma viga que passava por meio de todo o tabernáculo, ligado com argolas, juntas uma com as outras, as cortinas embelezando o tabernáculo, tudo isso apontava para a igreja. Ou seja, não basta apenas a igreja ter cortinas que fala da parte interna bonita, é preciso que ela tenha base, e a base é o alicerce. Deu para entender agora? A igreja ela tem que ter o alicerce, e o alicerce da igreja é o próprio Cristo, é o ensino de Cristo, é a palavra de Cristo. A igreja ela pode ter prédios bonitos, a igreja pode ter um lindo coral, a igreja pode ter uma linda juventude, mas se essa juventude não tiver a base, que é Cristo, a base que é a palavra, não vai adiantar um embelezamento, louvor. Se a igreja tiver a melhor teologia, mas não tiver ela firmada em Cristo, também não vai prestar. Quando Jesus Cristo disse lá em Mateus 13, 16, 13 até o 18, em especial do 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus se referia, quando a gente lê em Isaías 26, era ele mesmo. A pedra trata do próprio Cristo, chamada de pedra de esquina. Ele é a pedra que as outras podem se alinharem por ele e encaixar-se nele. Deu para entender agora? Então, é muito bonito, festa é muito bom. Nós vamos fazer festa na igreja. Tem muitos pastores que são encabulados com festa. E eu gosto muito de festa. Mas igreja sem doutrina, para fazer festa, não presta para nada. Festa sem Bíblia, gente, festa sem conversão verdadeira, é como colocar vinho novo em odre velhos. Vocês já tentaram, já imaginaram, tentar fazer festa com crente desmantelado? Tentar fazer festa com crente ruim? É pegar o que é bom e jogar aos porcos. É isso que Jesus ensina. Quando você vai para o Velho Testamento, quando Israel queria participar da Páscoa, era preciso arrependimento, era preciso quebrantamento, era preciso purificação, era preciso pureza. Então compreenda que aqui o tabernáculo, ele tinha a sua beleza, o seu valor monetário,
tinha o seu chamamento extra. Só que há uma coisa, tinha que ter as bases de prata. Então, no tabernáculo podia ter as tábuas bonitas, banhadas, revestidas de ouro. As tábuas, nós já falamos, elas eram feitas de madeira, representando aí a humanidade. A igreja é feita por pessoas humanas que, ainda que venha reluzir o brilho do ouro, mas é humano. Todos nós somos humanos. Podemos ter os dons, os talentos, mas nós somos humanos. Agora, aonde está o sucesso da igreja? Aonde está o equilíbrio da igreja? Aonde está a estrutura da igreja? Sabe aonde está? Na base. E quem é a base? A base é Jesus Cristo. Assim como o tabernáculo, com as suas 20 tábuas de um lado e do outro, mais 6 tábuas para dar suporte, mais 2, mais a viga para trazer estrutura, assim deve ser o templo, a igreja do Senhor Jesus. Temos que ter estrutura. E sabe qual é a estrutura da igreja? A doutrina. A doutrina. E eu vou dizer algo muito importante. Olha aqui, ó. A irmã está aí, está do lado do pastor. Diga aí para ele: meu velho, escute bem aqui o que o pastor Zé está dizendo. Está do lado aí do profeta? Chama o profeta. Olha, igreja não se sustenta com culto de profecias. Não. Pastor Zé, por quê? Porque a Bíblia diz que só o que sustenta a igreja é isso aqui. Só o que sustenta. Por exemplo, eu posso ter o melhor culto e se alguém chegar e disser assim: olha, aquela irmã ali, o pai dela estava doente, vem aqui, eu quero consolar teu coração. Isso é bom, mas não é doutrina. Eu posso estar num culto e dizer assim: olha, aqui hoje eu fui revelado que alguém vai ganhar um carro. Isso é bom, mas não salva a tua alma. A maior preocupação e o maior desejo de Deus é com a tua salvação, não com o teu bem particular. Prova disso é quando você vai para 1 Timóteo 2,4, está escrito: o qual deseja que todos sejam salvos. Deus enviou Jesus para a tua salvação, para a minha salvação. Então, quem quiser fazer culto de balela, culto de zoada, culto de revelação, culto de profecia, pode fazer. Agora, não adianta fazer isso se não for salvo. Só se conhecer a verdadeira doutrina da salvação. Ok? E aí muita gente diz: mas no tempo dos apóstolos tinha milagre direto, tinha bênção. Então vamos lá. Vamos ver como era a igreja do tempo dos apóstolos. Você quer um perfil? Você quer um modelo da igreja do tempo dos apóstolos? Eu vou te dar aqui. Que muitas igrejas hoje fazem movimento, mas não tem isso aqui que a igreja dos apóstolos tinha. Olha aqui, ó. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. Aí é que vem e se seguia sinais e maravilhas que eram feitos pelos apóstolos. Que mais? Todos os que criam. Não adianta revelação, não adianta movimento se a pessoa não tem uma vida bem estruturada na doutrina. Todos os que criam. Por isso, querido pastor, não se importe. Quem quiser pular, que pule. Quem quiser correr, que corra. Quem quiser ir em busca de movimentos, que vá. Mas o senhor tem que entender que o que salva a vida é doutrina. O médico, para dar saúde a uma pessoa, ele passa o pior remédio. Vê como é que uma pessoa é salva aí de um câncer. Você já viu o impacto? Assim é vida. Vida cristã só se tiver doutrina, só se tiver palavra. Ok? Não se preocupe, não tente se encabular, não tente andar atrás, não queira mostrar que você é um super-homem de Deus. Procure falar disso aqui, ó. Isso aqui é o que sustenta crente. Isso aqui é o que traz a salvação para as nossas vidas. Então, o tabernáculo tinha a sua base. Qual é a base da sua igreja, pastor? Qual é a base da sua vida, meu irmão? No que tua vida está firmada? Você se lembra que Jesus disse lá em Mateus 7, do 24 em diante? Quem ouve as minhas palavras e põe em prática, eu comparo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vocês podem observar que nós temos hoje crentes que são voláteis,
Nós temos crentes que são inseguros, qualquer coisa muda de igreja, qualquer coisa abandona a fé, qualquer coisa está reclamando de Deus, qualquer coisa está exigindo, não conhece doutrina bíblica. Olhe para cá, crente que reclama de Deus, crente que vive falando mal da igreja, crente que vive mudando de igreja, não sabe o que é doutrina. Eu estou dizendo com base, não sabe o que é doutrina. Tem casos que são exceções, mas quando você vê instabilidade, insegurança no crente, é sinal de que ele não tem doutrina. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Queres ver? Vamos lá para Efésios. Você que tem a sua Bíblia, é só ir marcando aí comigo, ó. Efésios 2, 20 a 21, está escrito assim, ó. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha o 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Digamos, se você quer construir um prédio de 20 andares, não comece de cima para baixo, comece de baixo para cima. O alicerce é o que dá a estrutura. Você pode observar um prédio lindo, as janelas de vidro, os enfeites, mas a base é o alicerce. Sem o alicerce não há como se ter uma estrutura segura. Então, tem muito crente que tem beleza externa, tem muito crente que tem beleza de dons, mas quando você vai analisar, quando você vai observar, não tem fundamento, não tem um bom alicerce. É por isso que a pessoa diz assim: pastor Aziel, rapaz, o fulano de tal, a casa caiu. Vai lá que tinha achadura na teologia, tinha abertura no ferro do concreto da vida dele. E aí, na verdade, irmãos, isso só trouxe problema. A queda veio porque, na verdade, e Jesus disse que quem não está na rocha, a queda é grande, a queda é tremenda. Então, o que nós podemos dizer aqui para os irmãos, para as irmãs, nessa oportunidade, é que a nossa vida, a nossa casa, tem que estar na palavra. Então, se você, meu irmão, está me ouvindo nesta oportunidade, procure ter uma vida edificada na palavra de Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, pela palavra ensinada, pregada. Continua com os teus filhos, abençoando a todos, edificando a todos, em nome de Jesus. Aqui comigo hoje, olha aqui, ó, quem está aqui, minha sogra. Dê uma saudação aí, minha sogra. A paz do Senhor para todos que estão ouvindo essa linda mensagem, tá? Sempre é um prazer tê-la aqui conosco, né? Eu já disse para ela, minha sogra, vem morar aqui, mas não quer não. Senão quer morar comigo, né? E é porque sempre eu tratei ela bem, sempre fiz de tudo por ela. Isso é verdade. É verdade isso mesmo, mas a casinha da gente é um lugarzinho reservado. Olha, tá vendo, meus irmãos? Porque tem gente aí que diz, não, aqui não. Aqui minha sogra é bem tratada, ali tem um quarto dela. Eu disse, minha sogra, aqui tem seu quarto para morar aqui, mas ela não quer, só quer morar na casa dela. Eu disse, alugue sua casa, que aí a senhora já tem uma rendazinha, mas não quer. Meus irmãos, um bom dia a todos. Tem uma pessoa que é aniversariando, né? Tem? Quem é? Vai chegar esse dia, já soltei o tempo. É verdade. Achou? Irmã Edilene, ela disse que o filho dela está aniversariando hoje, 19 anos. O nome dele? Ela não colocou. Tem um filho aí que está aniversariando, né? Ó, Deus te abençoe. E eu quero oferecer para você Efésios 6,10. É um jovem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se apegue com Deus, coloque a tua juventude nas mãos de Deus. Tudo que você for fazer, faça com alegria, porque diz Salomão, de tudo que você fizer, Deus te pedirá conta. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns para você, muitas felicidades. Minha sogra orando aí por esse jovem que completa mais um ano de vida, e Deus abençoe a todos.
Maravilhoso Deus e eterno Deus, Pai, louvamos, Senhor, nesta Pai. manhã somos gratos a Ti por esta rica oportunidade, Verdade. também por esse jovem que está completando o ano, fazendo hoje, colhendo mais uma flor no jardim da sua existência. Que o Senhor conceda graça, paz, saúde e prosperidade na vida espiritual, que ele possa crescer também no conhecimento da Verdade. Tua palavra, para que ele possa testemunhar das bênçãos do céu na sua vida. E assim abençoe seus pais, que possam estar sempre ao lado desse jovem, para estar sempre ajudando, ensinando, aconselhando, e que ele possa obedecer os conselhos dos seus pais também. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida dele e pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom trabalho.